Qual a diferença entre modificação genética e melhoramento genético? Então vocês lembram, essa pergunta é muito importante, que durante a palestra, durante a nossa conversa sobre organismos geneticamente modificados, nós vimos que o melhoramento genético ocorre fazendo cruzamentos entre espécies nativas, por exemplo, certo? Então vocês lembram que o milho, né, o ancestral do milho que nós conhecemos hoje, ele chama-se teossinto, né, que é um milho bem pequenininho. Então foram ocorrendo ao longo dos anos os cruzamentos, cruzando-o com espécies diferentes dessa que era pequenininha. Então nós conseguimos chegar, através do melhoramento genético, ao milho que nós temos hoje. Quando nós falamos de modificação genética, isso é um tema bastante amplo dentro da genética, por exemplo, porque uma modificação genética ela pode ocorrer de forma natural ou induzida, né, por algum agente químico ou físico. Quando nós realizamos um melhoramento genético, obviamente que isso leva muito tempo para nós chegarmos a um organismo mais complexo. Então ali também estarão ocorrendo modificações, só que modificações benéficas, certo? E para que ocorra o melhoramento e até mesmo em questões evolutivas, tem que ter modificação genética a nível de DNA. Só que essas modificações elas são benéficas, né? Lembram que o próprio Darwin já dizia que as alterações genéticas são importantes para a evolução. É possível fazer um produto OGM, né, um organismo geneticamente modificado, com qualquer característica de outro organismo ou há limitações? Pergunta muito legal também essa. Vocês lembram que nós discutimos que o código genético é universal? Então nós temos uma linguagem que todo ser vivo consegue se comunicar, baseado apenas em 4 letrinhas presentes no código genético. Quais são? A adenina, né? A timina, a guanina e a citosina. E a combinação dessas 4 letrinhas é que é universal. Então nós temos uma linguagem que todo ser vivo consegue se comunicar, né? Porque é elas que vão dar as características dos organismos e as funções de determinadas moléculas produzidas com base nessas 4 letras. Então sim, nós podemos pegar aí nós vamos chamar de gene, a combinações dessas letras, e nós conseguimos então pegar a característica de um determinado organismo e colocar dentro de outro, né? Inserir no código genético do outro. Vocês lembram que eu dei o exemplo da insulina? A insulina é uma proteína produzida por células humanas, então nós retiramos o gene que produz, né, a insulina e inserimos este gene dentro da bactéria Escherichia coli. Se nós formos comparar o nosso organismo com a da Escherichia coli, não temos nada a ver. Então nós apenas estamos utilizando a maquinaria, né, presente nessa bactéria para produzir em escala industrial o produto que os diabéticos utilizam. Quando nós inserimos genes de outra espécie em um organismo, podemos considerá-lo uma nova espécie? Nesse caso aqui, nós não podemos considerar uma nova espécie. Por quê? Nós vamos chamar de Escherichia coli modificada geneticamente, seguindo no exemplo da insulina. Então ela não é uma nova espécie, ela continua sendo Escherichia coli modificada geneticamente, com interesse farmacêutico e industrial. Para ser uma nova espécie, aí nós teríamos que pensar em tempos evolutivos. Seriam milhares de anos para considerar uma nova espécie. As espécies... Por exemplo, 2 espécies que estão isoladas durante milhares de anos, durante um tempo muito longo, certo? Elas vão começar a diferenciar muito em termos genéticos. E aí sim é que elas vão começar a serem espécies diferentes, certo? Quando nós pensamos em tempo evolutivo, não podemos pensar em 2, 3 anos, temos que pensar em tempo muito longo para considerar novas espécies. Essas 2 espécies que ficaram isoladas durante muito tempo, elas já não compartilham de características similares. Se elas forem cruzar para gerar descendentes, não vão gerar mais, porque ficaram tanto tempo afastadas que não tem mais compatibilidade genética. Se conhecermos algum ser vivo que tenha a capacidade de combater o câncer, poderemos transferir o gene responsável por isso para seres humanos e assim curarmos uma vítima de câncer? Pergunta muito importante. Você vê que vocês foram um pouco além do que foi apresentado na nossa discussão. O problema do câncer, pessoal, é que cada organismo, câncer nós podemos ter em qualquer organismo, certo? Quanto mais complexo, mais complicado pode ser o câncer. Só que quando nós falamos em câncer, cada organismo responde de uma forma diferente. E não é apenas um mecanismo que está desencadeando aquele problema. São vários controles dentro da célula que vão desencadear o câncer. Então, assim, é óbvio
que vários tratamentos para câncer são baseados em capacidades de uma determinada molécula produzida por um determinado micro-organismo em combater a célula tumoral. Existem sempre sendo lançados no mercado diversas drogas de combate ao câncer, certo? Então pode-se utilizar como complemento do tratamento para o câncer, certo? Mas não só isso para combater o câncer. Existem seres humanos que são OGMs? Eu poderia me tornar com alguma característica que eu gostaria de ter, por exemplo, olhos claros? Essa pergunta realmente é bem legal também. Organismos geneticamente modificados, por exemplo, quando vamos pensar em gêmeos, por exemplo, univitelinos, um é clone do outro. Ao nascer, o DNA, o código genético é muito similar. Só que com o passar dos anos, os gêmeos eles podem ir convivendo em lugares diferentes, hábitos alimentares diferentes e hábitos de saúde diferentes. E sem falar que o contato com patógenos e micro-organismos vai sendo diferente ao longo da vida. Existem vírus, por exemplo, pessoal, que integram sequências do DNA do vírus no genoma humano, por exemplo. Em torno de 13 a 14% do nosso genoma ele é de DNA viral. Então nós podemos ser OGMs naturalmente ao longo da nossa vida. Só que nós não somos induzidos por nada. Não há uma indução, uma transformação genética no nosso código. Então, se você quiser ter olhos claros, você teria que usar uma lente de contato. Infelizmente, por métodos de biologia molecular, não seria possível. O que seria possível é você escolher, se for fazer um tratamento, por exemplo, de inseminação artificial, você pode sim, aí sim, por técnicas de melhoramento, de sequenciamento, escolher o seu filho de olho mais claro. Isso já é possível, inclusive, nos Estados Unidos, certo? Escolher, inclusive, o sexo da criança. Na palestra, você apresentou muitos pontos positivos de se fazer OGMs. Você poderia falar quais são argumentos contrários a eles? Desde aqueles relacionados à própria tecnologia que temos até os éticos e socioeconômicos? Essa pergunta ela é bastante polêmica, claro, muito interessante também. Mas, pessoal, lembrem uma coisa. Eu gosto muito do exemplo do tomate, né? Como vocês lembram que nós discutimos bastante durante o seminário, durante a palestra. O tomate, por exemplo, se ele é pequenininho, certo? Quando a gente vai na feira, a gente quer pegar aquele tomate vermelho, aquele tomate que chama atenção, certo? Porque se tiver um tomatezinho pequenininho, ninguém geralmente não pega. O que a gente propõe, por exemplo? Eu quero fazer um tomate transgênico. Eu simplesmente vou pegar aquela sequência do código genético que vai dar tamanho ao tomate e vou, somente aquela sequência, vou colocar para um outro tomate. A única diferença é que eu vou ter mais cópias do gene de crescimento no tomate. Só que este gene de crescimento é idêntico ao original. A única diferença é que ao nos alimentarmos, nós estaremos comendo mais sequências daquele gene de tamanho. Vocês têm que ter uma coisa em mente, pessoal. O DNA, nós estamos ingerindo diariamente milhares de moléculas de DNA. Quando nós nos alimentamos, nós estamos comendo, por exemplo, alface. A alface tem DNA. O arroz tem DNA, feijão, tudo que é ser vivo tem DNA. Então nós estamos diariamente ingerindo milhares de moléculas de DNA. Então assim, por que eu só falei coisas boas? Porque se vocês forem para a internet, vão existir inúmeras imagens falando de forma negativa em relação aos transgênicos, certo? Então vocês lembram que no início da nossa conversa eu trouxe diversas imagens que tem na internet mesmo falando de forma negativa aos transgênicos. Por isso que depois eu quis trazer a parte legal. Por quê? Porque a gente não imagina, por exemplo, que a insulina, que milhares de pessoas se beneficiam, é feita através de transgenia. Vacinas são feitas de forma transgênica. Então, assim, a princípio, por que não há uma grande coisa negativa? Porque as pessoas só estão ingerindo em maior quantidade aquele determinado gene, por exemplo, presente ali. É claro que existem as questões éticas por trás de qualquer trabalho acadêmico e científico, em qualquer área, certo? Desde a educação até biotecnologia, biologia molecular e outras áreas, né? Obviamente que sempre os interesses estarão atrás das grandes indústrias farmacêuticas, mas em relação às questões éticas, sim, uma determinada empresa, uma determinada indústria, ela pode fazer um transgênico, por exemplo, resistente a um determinado pesticida. O que está acontecendo? Aquela determinada plantação ela vai se tornar resistente contra um herbicida X. Só que esse herbicida X vai eliminar as pragas da lavoura. Então é claro que a população que vai consumir aquele produto, ela estará consumindo o pesticida.
mas não é por causa do transgênico, porque o transgênico ele só está ali para dar a resistência. O problema, nesse caso ético, é o produto que está dando a resistência para a plantação. Então, assim, um estudo para isso, pessoal, é muito complexo tu dizeres que uma determinada população, por exemplo, sofreu desenvolvimento de câncer e relacionar isso ao transgênico, certo? Por quê? Voltando no exemplo da insulina. O diabético, quando usa a molécula de insulina, que é o produto, né, da bactéria Escherichia coli que foi transformada geneticamente, as pessoas estão usando apenas a molécula de insulina, que é muito idêntica à que nós produzimos naturalmente. E os diabéticos respondem muito bem à insulina. E aquela insulina, ela vai sendo degradada ao longo do dia. Tanto é que diariamente, né, ou várias vezes ao dia, dependendo do diabetes, o diabético tem que ir injetando-se a insulina, porque ela vai sendo degradada. Então, assim, não existe uma relação, por exemplo, do diabético em desenvolver um determinado câncer, porque o diabético ele está sendo beneficiado com esse produto que é a insulina, certo? Como vocês viram na palestra, antes era usada a insulina, por exemplo, de suíno, e aquilo ali trazia inúmeros prejuízos para o paciente, porque muitos desenvolviam alergia, era baixa taxa de pureza da insulina, certo? Quando a biotecnologia, nós temos que pensar que ela vem para agregar, certo? E as questões éticas estarão presentes sempre quando nós falarmos em qualquer tipo de pesquisa. A ética começa, pessoal, já dentro das nossas casas, certo? Só que nós não vamos entrar nesse assunto porque não é o nosso tema. Mas a ética e a bioética estarão presentes sempre, não só dentro dos laboratórios de pesquisa. Alguma substância utilizada para modificar o DNA de um OGM pode causar problemas ao nosso próprio DNA se consumirmos esse OGM? Essa pergunta é não, pessoal. Por quê? Quando nós estamos manipulando esse DNA, esse código genético, obviamente que nós utilizamos enzimas e produtos, certo? Para que seja possível nós clonarmos esse gene em outro. Só que os produtos que são utilizados para fazer isso, nós temos no nosso organismo naturalmente, certo? Então nós não temos problemas quanto a isso. Por quê? Se nós vamos utilizar um determinado plasmídio, vetor, né, que eu comentei com vocês, para produzir, por exemplo, a insulina, uma determinada droga, uma determinada vacina, essas moléculas elas ficarão presentes apenas na bactéria, certo? Porque depois do processo de industrialização, ocorre então a purificação apenas daquela molécula de interesse, que é o produto já gerado por todas essas enzimas que você perguntou aqui na questão. Existem estudos que relacionem consumo de OGMs e incidência de câncer? Então essa pergunta aqui ela já ficou implícita nas demais. Até o momento não existem estudos confiáveis mostrando relação de OGM com o desenvolvimento de câncer, certo? Nós já estudamos os efeitos de OGMs a longo prazo? Conhecemos realmente as consequências que seu consumo pode ter? Pergunta também de suma importância em relação aos OGMs. Mas eu continuo defendendo que os OGMs já estão aqui há bastante 30, 40 anos, já que vem esse boom de OGMs. Eu acredito que a maior preocupação, pessoal, seria de nós perdermos, por exemplo, pensando em cultivares, na agricultura, perder aquele que é o nativo. Tanto é que vocês lembram que eu apresentei para vocês que já existe um banco mundial de sementes, que é justamente para não perdermos aquele que é original, porque nós estamos as indústrias têm feito bastante modificações genéticas a nível de plantas, certo? E melhoramento genético. Então, para não perder o original é que se fez esse banco de sementes. Inclusive, o Brasil contribuiu com milhares de sementes para esse banco de sementes. Então, acho que era isso. Acho que se houverem outros questionamentos, fiquem à vontade. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigado. Valeu, pessoal.